Muito bem, então estudamos que o comando _F limpa o display e escreve a frase que está na sua frente a partir da posição inicial do display, que é o canto superior esquerdo. Aqui temos um esquema de um LCD de 20×2, 20 colunas e 2 linhas. E sabemos que ao limpar o display, o cursor do display volta para a primeira posição, na lateral esquerda superior. Esta aqui é conhecida como a posição 1,1. Essa aqui, a segunda posição, é conhecida como a posição 2,1. Essa daqui, 3,1 e assim por diante. Essa daqui, como está na segunda linha, é a posição 1,2, porque está na primeira coluna, na segunda linha. Dessa forma, podemos utilizar um display de LCD sabendo as suas coordenadas. As coordenadas das colunas, que vão de 1 a 20, são chamadas de X. A das linhas são chamadas de Y. Dessa forma, sempre que formos tratar de coordenadas de display de LCD, tratamos X, Y. Aqui então temos a linha 1 do display, a linha 2 do display. E aqui vamos ter as colunas. (20 colunas em cima, 20 embaixo). Dessa forma, por exemplo, essa posição do display, ou seja, a coluna 10 da segunda linha, pode ser descrita como, no padrão XY, seria então 10, que é a coluna, 2, que é a linha, nesse caso aqui. Por que eu estou explicando isso? Porque em alguns casos nós queremos posicionar o cursor do display em uma posição específica e escrever alguma coisa a partir daí. Por exemplo, eu vou escrever o meu nome, Gabriel, a partir da segunda linha, na coluna 7. Quero que ele comece escrevendo a partir daqui. Qual é esta posição? Esta posição, no padrão XY, é qual é a coluna? Coluna 7, linha 2. Então, a partir da posição 7,2 é que eu quero que ele escreva o meu nome. Como eu vou fazer isto? Eu vou utilizar um comando chamado LCD GoToXY. Esse comando, se abrirmos a biblioteca do LCD, pode ser encontrado logo aqui no início. LCD_GoToXY, e dentro eu coloco as coordenadas, exatamente como mostrei para vocês aqui. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Vou limpar o display e não escrever nada. Depois que eu limpei o display, vou mandar o cursor para aquela posição, a posição 7 da linha 2. LCD GoToXY 7,2. A partir desse instante, tudo que eu escrever no display será escrito a partir desta posição. Vamos dar um delay e fazer o teste. Veja só, funcionou perfeitamente. Primeiro eu limpei o display para apagar tudo que está nele, e quando eu limpo o display, o cursor volta para a posição inicial. Em seguida, após o _F que limpa o display, mandei o cursor para a posição 7,2 e a partir daí
escrevi Gabriel. Reparem que nesse caso eu não coloquei o _F aqui, porque se eu colocasse _F, o comando _F, além de limpar o display, faz o cursor voltar à posição inicial. E nesse caso, o meu nome não apareceria na segunda linha na coluna 7, mas sim no início. Vejam vocês. Olha só. O _F, então, faz com que o cursor volte ao início. Foi por isso que primeiro eu dei o _F para limpar o display, depois posicionei o cursor na posição desejada, e aí sim, sem dar o _F, escrevi o que eu queria naquela posição. A partir disso, podemos entender como trabalhar com displays de LCD utilizando o comando LCD GoToXY, que serve simplesmente para posicionar o cursor do display na posição desejada e a partir daí escrevemos o que quisermos. Usando o comando LCD GoToXY, também poderemos trabalhar com displays maiores. Por exemplo, o modelo LM044, que temos aqui no Proteus, é um display de LCD alfanumérico 20x4, ou seja, 20 colunas e 4 linhas. Aqui está ele. Vamos colocá-lo no lugar do display que estamos trabalhando. Pronto. Ao rodarmos o programa, eu esqueci de compilar aqui. Ao rodarmos o programa, veja que funcionou da mesma forma. Ele foi para a segunda linha e escreveu a partir da coluna 7. E se eu quiser escrever na terceira linha? Bem, você deve estar se perguntando. Bastaria então colocar LCD GoToXY 7, que é a coluna, vírgula 3, que é a linha. Mas veja o que acontece. Repare que ele continuou na segunda linha. Não mudou nada. Por que isso acontece? Para entendermos o motivo de não ter funcionado a terceira linha, vamos entender como um display de LCD 20x4 funciona. Sabemos que o display ele é composto, no caso aqui, por 4 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, e cada linha possui as suas colunas. Porém, acontece algo interessante nos displays de LCD. Na verdade, se quisermos escrever na terceira ou na quarta linha, devemos saber que a terceira linha, na realidade, é uma continuação da linha 1. Dessa forma, então, a linha 3 se transforma em linha 1 e a linha 4 é uma continuação da linha 2. Então, a linha 1 ela foi da coluna 1 até a 20 e ela vai continuar a partir daqui, indo da 21, 22, 23 e assim por diante. A quarta linha é uma continuação da linha 2, funcionando, portanto, a partir do 21. Veja então que quando trabalhamos com displays de mais de 2 linhas, o funcionamento é um pouco diferente. Se quisermos escrever, por exemplo, na terceira linha, devemos considerar que a terceira linha é uma continuação da linha 1 e a quarta linha é uma continuação da linha 2. Vamos supor então que eu quero escrever o meu nome Gabriel a partir da terceira linha, nessa posição aqui, na coluna 7, ou seja, 27. Para escrever aqui, devo colocar o cursor do display na linha 1, porém na posição 27. Vejamos.
o x vai ser 27, que é a coluna da linha 1. Veja então que agora funcionou. Eu consegui escrever na terceira linha. E a quarta linha é uma continuação da linha 2. Basta trocar para a linha 2, coluna 27. E o meu nome aparecerá na quarta linha. Dessa forma, então, sabendo que a terceira linha é uma continuação da primeira e que a quarta é uma continuação da segunda, podemos escrever em qualquer uma das 80 posições de um display de LCD 20x4, utilizando para isso o auxílio do comando LCD-GoToXY. Vale dizer também que se quisermos utilizar o comando /n, por exemplo, Gabriel /n, Vinícius /n, Silva /n, Maganha, que é o meu nome completo, escrito cada um dos nomes em uma linha, não irá funcionar, porque para o display de LCD não existe terceira linha e quarta linha. A terceira linha é continuação da primeira e a quarta é continuação da segunda. Dessa forma, só vai funcionar como desejado nas duas primeiras linhas, Gabriel em uma linha, Vinícius na outra. O Silva, que deveria aparecer na terceira linha, e o Maganha na quarta, não funcionarão bem. Vejamos. Vamos colocar um delay, ficou um pouquinho rápido. Veja só que ficou uma pequena confusão, né? Apareceu o meu primeiro nome aqui na primeira linha e o meu último nome na segunda linha. Então, dessa forma, o contra /n funciona bem se formos pular da primeira para a segunda linha, mas da segunda para a terceira e da terceira para a quarta não é aconselhável. Para isso, então, utilizamos o comando LCD-GoToXY. Veja então como ficaria. Vou posicionar o cursor. Como quero posicionar na linha 3, e sabendo que a terceira linha é continuação da primeira, vou posicionar na coluna 21 da linha 1. E então escrever e para posicionar na quarta linha, na coluna 21 da linha 2. Dessa forma, cada nome aparecerá em uma linha. Vejamos. Perfeito. Assim é que se usa um display de LCD com 4 linhas, seja ele 16x4, 20x4 ou outros tamanhos. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e visite o nosso site www.gvensino.com.br. Até a próxima.